Hello, hello, hello. Estamos na nossa segunda parte do live e ainda nem chegamos na metade dos temas, mas vamos ver se nesta segunda metade nós conseguimos terminar. Debbie, estou chateado contigo, hoje não estás-me a dar confiança, nem vou te ligar. Vou falar contigo mais tarde. Até aí já chegou, vou aceitar. Gilizinha, Vanessa Gomes. Thaís, bem-vinda de volta, estás-me a ouvir bem? Tô ouvindo, sim. Ok. O que eu estava a dizer antes de terminar o live era o seguinte: existem profissionais de nutrição que defendem um, que deve-se retirar por completo os carboidratos. Qual é a tua opinião com base a essa prática? Tá, então vamos lá. Tem, por exemplo, a dieta low carb, né? Low Uhum, carb, muitas pessoas confundem low carb, que é baixo carboidrato, com no carb, que é sem carboidrato. Então, assim, uhum, uma dieta é totalmente calculada. Se, por exemplo, assim, uma pessoa fizer uma refeição, fizer uma alimentação sem carboidrato e fizer exercício físico, muito dificilmente ela vai ter resultado. Então, massa muscular, não vai conseguir treinar direito, vai ficar mais cansada, vai ficar mais fadigada. Então, assim, o carboidrato ele é calculado individualmente, mas assim, não deve ser retirado na alimentação. E assim, em muitos casos, pessoas que treinam de manhã, o carboidrato entra à noite. Então, a batata doce, e algumas pessoas até entra arroz na hora do jantar. Então, não existe essa história de medo de carboidrato. Isso aí é meio que uma informação que um vai colocando para o outro. É mais a quantidade, a qualidade e que horário vai consumir. ok. Olha, tens aqui uma pergunta muito interessante do Francisco Tiago. Ele diz o seguinte: com a gordura e o açúcar, no mundo todo aumentaram-se os problemas cardíacos, a obesidade, a hipertensão e as diabetes. E com isso veio um acúmulo de gordura no corpo humano muito acentuado. Na tua opinião, como é que achas que se deve combater ou regular o consumo dos mesmos? Então, vamos lá. Como que a gente faz isso? A gente pode consumir mais alimentos naturais, né? Então, ir mais em feiras, supermercados, do que consumir alimentos industrializados. Que esses alimentos têm muita gordura ruim, gordura trans, hidrogenada, carboidrato de má qualidade, que aumenta a insulina, consequentemente vai levar a diabetes, ao acúmulo de gordura, e ter uma alimentação bem equilibrada. E o exercício físico. Então, ter uma vida, um estilo de vida legal diminui esses riscos de doença cardiovascular e gordura abdominal. Então, assim, sempre lembrando que a obesidade é uma doença. Não existe uma pessoa que é obesa e não seja doente. Ela tem a predisposição para ter qualquer doença. Então, sempre pensar mais assim no nosso melhor e na nossa qualidade de vida. Ok. Thaís, ainda dentro dessa pergunta, eu vou fazer uma pergunta, porque eu sei que aqui isso é meio relativo, mas eu vou fazer uma pergunta com base a isso, porque aqui não estamos a falar de ingestão e um maior controle no consumo dessa, desses macronutrientes, gordura e açúcar. Aí no Brasil vocês têm alguma política que regula isso, que controla as informações nutricionais dos alimentos, se elas de facto contêm aquilo que aparece no rótulo ou aí na informação nutricional? Vocês aí no Brasil têm alguma política que regula isso? Ela é eficiente, é dura, como é que é? Então, eu estava lendo até isso mesmo, só que sempre que acontece essas coisas, né? Problemas de rotulagem e problemas de marketing. Então, Uhum. assim, a gente tem algumas coisas que eles pegam mais firme na questão dos ingredientes, rótulos, que tem que mostrar a quantidade certa,
Mas a questão do rótulo na frente, a gente tem muita enganação no marketing. Então, muitas indústrias falam que não tem açúcar, não tem adoçante, e se a gente olhar atrás no rótulo dos ingredientes, vem tudo meio que alterado, né? Então, você descobre que tem açúcar, tem adoçante, mas a gente não tem também nenhuma política que estimule a alimentação saudável. A gente teve até uma lei agora que a gente tem no Congresso, que tem até uma briga que está tendo, que eles estão aceitando o uso dos agrotóxicos dos alimentos. Então, assim, antes tinha até um rótulo assim, que mostrava qual alimento que tem agrotóxico, outros que não tem. Então, derrubaram essa lei e meio que vai ficar meio que a ver navios. Então, a coisa é meio que complicada aqui no Brasil. Ok, olha, o Cis é um atleta angolano e ele dá aqui um olá e faz uma sugestão, diz que é a Anvisa. É a Anvisa que vocês têm aí que regula. É, Mas a minha questão eu acho que se calhar este é o maior problema que o mundo enfrenta naquilo que é a regulamentação dos alimentos. Por exemplo, eu vejo que a Europa, em relação à África, em relação à América, e falando da América do Sul e da América do Norte, a Europa é muito mais exigente com as indústrias no que concerne à informação nutricional. Eles são muito rígidos, inclusive há vários produtos que saem dos Estados Unidos, desde suplementos a produtos alimentares, que são reprovados e mandam recuar, porque na Constituição não bate, não tem aquilo que na informação, no rótulo, na informação nutricional tem. E eu acho que é exatamente isso. O maior problema hoje em dia no mundo, vou dizer no mundo, é exatamente esse, é que as sociedades tornaram-se muito consumistas. Hoje, nós, como seres humanos, somos mais consumistas e com isso existem as empresas e as indústrias a querer vender, né? E nem sempre passam a informação da constituição certa dos nutrientes que compõem aquele determinado alimento. E com isso vem um outro grave problema, é não terem políticas que sustentem e que defendam o consumidor. Ou seja, que digam, nesta lata de suplementos que diz que tem X percentagem de proteína, X percentagem de carboidrato, não é o que está no rótulo. Se não é o que está no rótulo, não deve ser vendido. Se não deve ser vendido, tem que ser retirado do mercado. Isso deveria acontecer não só com suplementos, deveria acontecer com os produtos industrializados, na maior parte, que são uma grande parte dos problemas que hoje se tem aí no que concerne a alimentação, concerne a obesidade, os produtos industrializados acabam por ser um dos graves problemas. E o facto de não termos, no mundo todo, políticas que obriguem ou que obrigam as indústrias a serem mais responsáveis e também a responsabilizar as indústrias pelas falsas informações nutricionais que eles passam nos produtos deles, acaba por ser um dos maiores problemas que afligem e que aumentam esse problema da obesidade mundial, que vem se tornando cada vez pior. Porque fala-se muito da obesidade, fala-se muito da luta contra a obesidade, mas é como tu disseste, não existe uma política que incentive a alimentação mais saudável. Não existe, onde aí no Brasil existe, mas aqui em Angola não existe, na Europa acredito que não existe. Aqui é muito precário. E assim, por exemplo, também falta muito a questão da política da conscientização. Então, propagandas para você estimular mais o consumo de alimentos sem agrotóxicos, mais legumes, mais verduras. A gente também não tem essa questão de propaganda. Então, assim, na televisão é aquela coisa, tudo só propaganda de alimentos industrializados. Agora, a conscientização do governo também é uma coisa muito precária. A gente sente muita falta quanto a isso. Olha, o CIS confirma assim que na Europa são muito mais rigorosos na fiscalização dos produtos, ainda mais na suplementação e de facto é a pura verdade, é mesmo a pura verdade, porque lá eles são muito rígidos. Inclusive é algo que eu fiquei surpreso,
que em Portugal existe até uma lei que controla e regula a quantidade de sal que deve se usar na confecção de pão. Aqui a gente também tem. Aqui a gente também tem. Só que falta mais a fiscalização, né? Aham. Aqui tem também. Ok. Então, eu acho que esse tipo de leis deveriam ser mais duras, deveriam ser mais efetivas, as leis deveriam ser mais efetivas e talvez as sanções mais duras para as empresas, porque teoricamente é visível a intenção. Teoricamente a intenção contra a luta à obesidade existe, mas na prática os governos fazem pouco. E é aquilo que o Cis está aqui a escrever. Leis sem fiscalização é igual a nada. E eu concordo. Porque não adianta de nada nós termos leis leis daquilo, leis que proíbem isso, leis que proíbem aquilo. E não há incentivo maior em as pessoas se alimentarem de forma correta. É mais fácil passar numa televisão um comercial de KFC, de McDonald's, do que passar um comercial a consciencializar as pessoas a comerem menos isso. Porque isso não vende. Estás a ver? Exatamente. O Ricardo está aqui a dizer, servem apenas para enfeitar, e eu concordo, servem para enfeitar. E eu acho que nós, os consumidores, nós como consumidores, nós como pais, nós como chefes de família, nós como profissionais de nutrição, nós como atletas, é que temos que ter uma atenção maior e uma responsabilidade maior em controlar aquilo que nós comemos. Eu acho que vem se tornando moda, por exemplo, e não sei se tu tens muito desses casos no teu consultório, mas de um tempo para cá tornou-se moda as pessoas mimarem-se com comidas. Mimarem-se e acharem que comida é um prémio. Comida é um prémio e se a criança comportou-se bem, às vezes, em vez de ela mimar a criança com o livro, ela mima com o gelado. E ela Exatamente. não está a ver os distúrbios que ela está a criar para a criança. Eu já tive problemas, problemas não, mas já tive debates com amigos, eu não sei, tu vais ter a oportunidade de falar depois de mim, do facto de eu aconselhar alguns amigos a diminuírem a quantidade de batatas fritas, a quantidade de bolachas ou biscoitos, a quantidade de gelados para os seus filhos. Mas eles acham que não, e eles usam a justificativa de que não, são crianças e as crianças têm que comer. Já ouvi essa também. É algo com que tu lidas muito? Tu ouves muito isso aí também? Criança, porque assim, tem muitas pessoas que falam, criança tem que comer doce. Mas assim, uma coisa é você comer um doce uma vez ou outra, quando vai numa festa, ou então come de forma consciente, né? Comer. Eu conheço crianças que comem até vomitar. Então, assim, e fala que é normal comer quando é criança. E sendo que quando a gente era pequena, a gente tinha horário para tudo. Era tudo controlado, podia comer, não era dia de semana que podia tomar refrigerante, era uma vez ou outra. Hoje em dia, não. Chegou a hora do almoço, uma criança quer abrir um refrigerante, a mãe simplesmente deixa. Então, é a geração meio que pode que tudo, né? As crianças não ficam frustradas porque nunca leva, não. É sempre sim, pode fazer isso, pode fazer aquilo. E também, por exemplo, a gente tem a questão do açúcar, né? Então, por exemplo, assim, tem muitas mães que dão, por exemplo, a chupeta, mergulha no refrigerante e coloca na criança. A gente fala que, por exemplo, assim, estudos mostram que criança não tem necessidade de consumir açúcar até 2 anos de idade, porque ela nunca consumiu. Então, ela não sente falta. Então, meio que uma mãe pegar e falar assim, vou dar refrigerante para ela porque para ela não aguar. Se ela nunca consumiu açúcar, ela não vai sentir falta. Então, é mais o uso consciente, assim, não é tudo que o filho quer. É tudo questão de qualidade, porque, assim, mais lá para frente, na adolescência, pode ser uma criança obesa, doente, frustrada, triste, depressiva. Então, é tudo uma coisa consciente para lá na frente não surgir consequências, né? Sim, e o aumento da obesidade infantil vem crescendo cada vez mais.
E eu acho que é isso que os pais têm que meter a mão na consciência. Que não é as crianças devem comer doce, é sim, devem comer, mas como é que elas comem? Como é que elas consomem? E o Toy Cristóvão escreveu aqui duas coisas muito interessantes. O que vende mesmo é comida industrializada, rende muito dinheiro. De facto, rende muito dinheiro. E depois ele volta a dizer, mas as pessoas mimam com comida porque os órgãos de comunicação promovem isso. E de facto é verdade, Titoi. Foi isso que nós falamos aqui. Falta educação, falta direção. E nós, como pais, nós, como chefes de família, como responsáveis, como irmãos, como filhos, erramos porque muitas das vezes nós não lutamos contra o sistema. É necessário lutar contra o sistema. E o facto do sistema vender KFC na televisão, o facto do sistema vender batatas fritas na televisão, ninguém está a dizer que deve se cortar de vez. Eu não concordo com medidas extremas, mas eu sou de opinião Sim. que deve-se regular, deve-se controlar, porque cada vez mais é visto o consumo exagerado de produtos industrializados para as crianças. É notório, se olharmos, e sem falar que as crianças da década de 90 e 80 eram mais ativas em relação às crianças de hoje. Hoje as crianças têm uma rotina mais monótona. Na escola nem sempre fazem atividades físicas, né? E se fazem, Sim. nem sempre é constante. Ela chega em casa, não brinca, porque tem videogame, porque tem PlayStation, porque tem televisão e acaba por ser uma criança mais parada, quando ou a geração de 90, a geração de 80, acabava por ser uma geração mais mexida. Estava sempre na rua, não tinha videogame, não tinha televisão. Então, mesmo que comessem, mesmo que consumissem, mas tinham um gasto calórico que era suficiente para comatar esse exagero que acontecia anteriormente. Não era tanto, mas existia. Mas eram crianças mais mexidas. E outras crianças não são tão mexidas. Eu acho que é isso que os pais devem meter na cabeça. Claro, é todo um conjunto, tem que funcionar como um conjunto, tem que funcionar o governo, tem que funcionar a sociedade, tem que funcionar a família, tem que funcionar a escola. Mas eu acho que no que concerne a alimentação, nós, como pais, temos a maior responsabilidade. Temos a maior responsabilidade porque em nossa casa nós controlamos o que o nosso filho come. Então, se nós passamos a ideia ao nosso filho em casa de que consumir produtos industrializados é um mimo, é uma necessidade, não tem como a criança lá fora não continuar a consumir. Então, eu acho que as políticas devem ser, sim senhora, devem existir, desculpa, mas consoante as políticas deve existir a fiscalização. Eu acho que no mundo todo é isso que falha. É isso que falha. Exatamente. E vontade é uma coisa que dá e passa, né? Então, tem criança que chora, esperneia, fala que quer um alimento, vontade dá e passa. Imagina, se todo mundo tivesse as vontades que quer. Então, é mais por questão de conscientização, né? Uhum. O Toy diz exatamente a mesma coisa. A falta de educação alimentar para os nossos filhos. Os pais hoje estão sem tempo para isso. E o aumento da obesidade é falta de educação alimentar. É isso, Thaís? O que é que tu te deparas muito com... Tens te deparado com muitos casos de obesidade infantil? Muitos. Crianças com diabetes, pressão alta, crianças tristes. Porque, assim, é o que você mesmo está falando. Então, por exemplo, antigamente, a tarde inteira a criança ficava brincando, às vezes nem lanchava, lanchava mais no final da tarde. Hoje em dia é totalmente ao contrário. A criança fica a tarde inteira naquele tédio do celular e só Uhum. comendo meio que alimentos industrializados. Então, fica bem complicado hoje em dia. Olha, o Ricardo diz que em Portugal o Serviço Nacional de Saúde baniu dos bares, cafetarias e bufetes dos hospitais e centros de saúde alimentos ricos em açúcar e sal, prejudiciais à saúde. E eu acho que é assim que tem que ser. Eu acho que para que se lute, para que se trave essa luta
contra a obesidade, é necessário esse tipo de ações, porque senão as coisas não vão para frente. Vai ser tudo muito teórico e vai continuar a aumentar. Vai continuar a aumentar. Eu tenho aqui muitas perguntas. Thaís, o Toy pergunta como fiscalizar as crianças, como fiscalizar o que as crianças comem em casa. Normalmente, o que é que tu aconselhas aos pais com crianças que tu recebes com diabetes, com obesidade? Normalmente, como é que tu tratas ou como é que tu aconselhas os pais que têm esse tipo de situações? Então, para crianças é mais uma questão de psicologia do que questão de nutrição em si. Então, por exemplo, assim, a questão mais importante, por exemplo, a gente pode colocar a merenda da escola. Então, tem muita gente que fala, vou colocar, por exemplo, um suco de caixinha, vou colocar, sei lá, um bolinho industrializado e levar para o meu filho. Então, assim, uma boa merenda é muito importante, controlar o que come. Então, por exemplo, assim, não adianta falar para a criança, você não vai consumir mais nenhum suco industrializado ou refrigerante se tem em casa. Então, se você não quer que seu filho consuma, não compra para casa, não dê mau exemplo. Então, se ele não pode, você também não pode consumir algum alimento. Sempre deixar visível frutas, colocar fruta em cima da cozinha. Sempre esses alimentos mais naturais, fazer receitas, bolos, panquecas, com farinhas integrais. Tem uma receita mais fácil que a outra. Ingerir frutas sempre, todos os dias. Suco natural da fruta. Não é nada trabalhoso, tem coisas muito fáceis de fazer. E aquela coisa também de vontade. Vontade é uma coisa que dá e passa. Então, por exemplo, a criança quer muito comer alguma coisa. Você meio que vai ter que afrontar a criança e falar que ela não pode. Daqui a pouco ela já esqueceu, nem sabe mais que queria comer doce, chocolate, e você continua no controle. Perfeito. Thaís, tem aqui uma pergunta da Carla. Ela pergunta se a ingestão exagerada de gordura aumenta níveis de açúcar no sangue. A questão da gordura, A sim, ingestão, tudo em ingestão, excesso vira gordura. a pergunta dela é: a ingestão exagerada de gordura aumenta os níveis de açúcar no sangue? Sim, aumenta níveis de açúcar e aumenta também a questão de reserva de gordura. Reserva não. Fica mais acumulada gordura no corpo. Então, por exemplo, assim, e também gordura de má qualidade, né? Então, por exemplo, a gordura trans, hidrogenada, o sorvete, o biscoito industrializado. Então, vira assim, gordura e aumenta açúcar na corrente sanguínea. Ok. O Stefano pergunta, se pergunta se tipo dieta cetogênica é igual à dieta cetogênica? Pode ser comparada à dieta cetogênica? É bem parecida, porque a cetogênica ela é mais rica em gordura, que é lipídios, Uhum. e também proteína, e baixo carboidrato. Então a cetogênica ela é sim. E a cetogênica geralmente são 5 a 6 refeições por dia. Você entra em cetose justamente por isso, pelo nível maior de gordura. Ok, perfeito. Stefano, dúvida foi tirada? Espero que sim. Estamos aqui para isso. Tem mais uma pergunta aqui do Gerson. O Gerson pergunta se os fatores como genética e metabolismo de insulina influenciam para o sucesso de uma dieta quando há ingestão de açúcar e gordura. Sim, totalmente. Então, por exemplo, assim, a genética, se você tem alguém na sua família que tem diabetes, algum tipo de doença associada, você vai ter um risco maior em ter isso também. Metabolismo também vai de família, mas isso não é desculpa. Então, por exemplo, assim, minha família, minha mãe tem um metabolismo lento. Tem como Uhum. aumentar. Quem vai aumentar isso, o metabolismo, a gente consegue aumentar até em 5%, vai ser a alimentação e o exercício físico. Então, tudo tem como correr atrás. Ok, Mas vai ter mais propensão aqui. ok. Temos mais perguntas. Tem aqui a pergunta do Carlos. O Carlos pergunta o seguinte: sabemos que juntos a gordura e o açúcar fazem mal à saúde. E se forem consumidos de forma separada, qual dos dois é o grande vilão ou pode ser considerado o grande vilão? Então, os dois juntos são uma bomba, né? Mas assim,
qual do vilão dos dois é mais o açúcar? Porque o açúcar aumenta risco de diabetes, pressão alta, aumenta os níveis de triglicerídeo e colesterol na corrente sanguínea. Então, assim, por muito tempo, o grande vilão foi a gordura, mas já caiu por terra. Agora, quem é o grande vilão mesmo é o açúcar, por liberar muita insulina e o açúcar ficar solto na corrente sanguínea e levar resistência à insulina. Ok, perfeito. Thaís, mais perguntas a caírem aqui. Tem a pergunta da Kátia. Ela pergunta se é verdade que o açúcar no sangue causa microfissuras na parede das artérias e que acabam servindo Sim. depois de espaço para depósitos de colesterol. Isso, exatamente. E no caso, essa grande quantidade de açúcar na corrente sanguínea pode virar triglicerídeo, né? Aumentar triglicerídeo e colesterol, e pode também levar a placa de gordura. Então, levar, consequentemente, a entupimento de artérias. Ok, perfeito. Mais uma pergunta que caiu aqui. As polêmicas dietas de proteína animal ricas em gorduras causariam problemas em uma pessoa que consumisse o mínimo de açúcar? Oi? Ou Não seja, ouvi. uma pessoa que segue uma dieta de proteína animal rica em gordura teria problemas se consumisse pouco açúcar? Então, aí no caso, a gente deveria ver a qualidade. Então, por exemplo, assim, se fosse muito rica, vamos lá, uma dieta muito rica em carne vermelha todos os dias, em grande quantidade, bacon, aí não seria uma dieta tão interessante assim. Nesse caso, a gordura seria um grande vilão também, porque ia aumentar o processo inflamatório, ia causar problemas intestinais, dificuldade para absorver nutrientes. Então, assim, uma dieta muito rica em gordura saturada, que a gente pode colocar aí mais ou menos carne vermelha, bacon, seria uma alimentação bem inflamatória. Também traria problemas cardiovasculares. Ok, perfeito. Thaís, temos aqui mais uma. Não, não é bem uma pergunta, mas é mais uma opinião. De tudo que nós falamos aqui, qual é a tua opinião para, digamos, um melhor sucesso no controle alimentar das pessoas hoje em dia, com tanto consumo excessivo que se tem nas nossas sociedades, no Brasil, em Angola, Portugal, o mundo todo? Há um excesso, há um excesso de consumo, de consumismo. Na tua opinião, o que é que achas que pode ser feito para que se trave essa batalha com maior sucesso, digamos assim? Bom, então vamos lá. Primeiro, ter bastante foco, consciência do objetivo. Então, por exemplo, assim, não é questão de, eu quero emagrecer, eu quero uma massa muscular, é mais um estilo de vida. Então, assim, ver que a alimentação, ela também não traz só benefícios estéticos, ela traz para o nosso corpo e traz ao longo da nossa vida. Então, ela previne doenças, pressão alta, hipertensão. Então, assim, a gente sempre ter consciência compartilhar mais ideias com pessoas que pensem da mesma forma. Então, por exemplo, assim, se afastar mais de pessoas que não consomem alimentos do mesmo gênero que a gente. Então, tem muitas pessoas que reclamam: mas como é que eu vou fazer uma reeducação alimentar se as pessoas com quem eu ando, frequento, só comem mal? Então, às vezes, você está andando com as pessoas erradas. Planejar mais a sua rotina. Então, final de semana, dá uma olhada na dieta, fazer aquela lista de compras, ir no supermercado, comprar sempre bons alimentos. Então, por exemplo, sempre que surgir aquela fome, você já tem algum alimento para fazer em casa. Então, um ovo mexido, um aipim, comer uma fruta. Então, sempre o segredo para tudo é planejamento e foco no objetivo. Perfeito, perfeito. Thaís, tens aqui uma pergunta do Stefan. Ele pergunta, ou diz, sim, pergunta: qual é a tua opinião sobre o jejum intermitente e se recomendas aos teus pacientes? Então, o jejum intermitente, na realidade, ele não é uma dieta, né? Ele é uma estratégia. Então, por exemplo, assim, eu estou tentando emagrecer há algum tempo e não consigo, meio que estagnei. Então, seria uma estratégia interessante
o jejum intermitente ele é ótimo para, por exemplo, diminuir açúcar na corrente sanguínea, resistência à insulina. Então, ele é maravilhoso. Mas, assim, depende muito do objetivo de cada paciente. Então, o jejum intermitente ele está mais ligado, por exemplo, à queima de gordura. Então, você pode colocar aí mais ou menos 1 a 2 meses de jejum intermitente, mas ele não é indicado para quase todo mundo. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que quer ganhar massa muscular, quer ganhar tamanho, o jejum intermitente não é tão interessante assim, é mais para queima de gordura. Ok. Stefano, a tua dúvida foi tirada? Espero que sim. Qualquer coisa pode sempre dispor. Thaís, eu acho um tema muito interessante, na verdade, falar de gordura, falar de açúcar, falar do consumo excessivo de carboidratos hoje na nossa sociedade, a forma como nos alimentamos mal e a relutância das pessoas em mudar de maus hábitos para bons hábitos alimentares. Falamos também que uma boa culpa para que isso não aconteça é exatamente a fiscalização, a falta de fiscalização eficaz, não é? Que não existe, meio que não existe no nosso mercado. Existem leis, sim senhoras, de regulamentação, mas não existem propriamente fiscalizações mais fiáveis, mais eficientes, Rígidas. mais rígidas. E junto a isso, pecamos nós, os pais, com um controle nada, digamos, efetivo com os nossos filhos, com as nossas crianças, e tem resultado num aumento que para mim é assustador da obesidade infantil. É algo que as sociedades precisam urgentemente meter a mão na cabeça. E é como se diz, as crianças são o futuro da manhã, e cada vez mais se percorre um caminho onde vamos ter uma sociedade mais obesa, a começar das crianças, do que propriamente sociedades mais saudáveis, que eram coisas que nós já tínhamos no passado, e cada vez mais vamos ficando longe e distante. Eu queria que tu, referente a esse tema, que é um tema muito importante, deixasses um conselho aos pais, deixasses um conselho aos irmãos, aos amigos, no que concerne bons hábitos alimentares, no que concerne um maior controle na alimentação, que eu acho muito importante. Então vamos lá. Sempre lembrar que, por exemplo, assim, por exemplo, a alimentação ela não é por um objetivo. Então, por exemplo, assim, eu quero emagrecer, quero massa muscular. Ela é uma qualidade de vida que você vai levar ao longo do resto da sua vida. Então, assim, é tudo associado. Exercício físico, alimentação, mente, corpo, para a gente não se tornar indivíduos frustrados, tristes, obesos, cheios de doenças. Então, assim, a gente tem, por exemplo, o exercício físico é o melhor antidepressivo que a gente tem. Então, em vez de, por exemplo, na questão, meu filho está frustrado, está triste, vou dar um doce para ele. Coloca ele para fazer um exercício físico, depois comer, se alimentar melhor. Porque, assim, a alimentação, ela ajuda no rendimento na escola, rendimento para ser uma pessoa mais saudável, ser mais ativo. E se você não se alimentar bem, não fizer exercício físico, vai ser uma criança mais frustrada, mais triste, com baixo desempenho, baixo foco nos estudos. Então, assim, é mais qualidade de vida que a pessoa vai ganhar quanto a isso tudo. E a questão também de tornar um ser humano melhor, né? Mais educado e consciente. Ok, perfeito, perfeito. O meu conselho é o mesmo. Não nos vamos esconder digamos, na falta de política dos nossos governos, dos nossos estados. Não nos vamos esconder no marketing, nas indústrias. Não nos vamos esconder em coisas ou soluções que faltam e que dependam de nós. Nós, como consumidores, temos um papel preponderante nisso. Ninguém nos obriga a comer industrializado. Ninguém nos obriga a comer mal.
nós escolhemos, a opção é nossa. A opção de comprar sumos, a opção de comprar pão, a opção de comprar, não importa o que for, de mal, que possa fazer mal à nossa saúde, é nossa. O dinheiro é nosso, a vontade é nossa. Então é importante termos muita atenção nisso, termos muita atenção no que consumimos, termos muita atenção na nossa saúde. É o que eu digo sempre, não é uma questão estética, é uma questão de saúde. É uma questão de longevidade, é uma questão de viver mais e viver mais com saúde. E para isso é importante nos alimentarmos bem. E tanto eu como a Thaís, as nossas conversas servem exatamente para isso. Para tirarmos dúvidas, para falarmos um pouquinho desses problemas que afligem as nossas sociedades, tanto o Brasil como Angola e vários outros países do mundo. E a ideia é conversarmos mais vezes, a ideia é trocarmos ideias mais vezes e ter a vossa participação, né, nos temas que nós formos falando ou debatendo aqui. Eu penso que fechamos bem no que concerne esse tema de gorduras versus açúcar. Penso que o pessoal de casa conseguiu perceber hoje a diferença entre um e outro, a importância de um e a importância do outro, os problemas que podem surgir com exageros tanto de um como do outro. Falamos de tudo um pouco aqui. Eu espero que a informação que a gente falou do chás tenha sido benéfica, e agora das gorduras e do açúcar também. E com base ao que nós já falamos primeiro da importância dos chás, benefícios e etc. Falamos agora das gorduras versus açúcar e vamos entrar para o nosso terceiro tema e último tema, que é o efeito sanfona ou platô, como também é conhecido. E, Thaís, eu queria que tu chutasses a bola. Efeito sanfona, para quem não conhece, o que é praticamente? Ó, só um minutinho que eu vou colocar para carregar, tá? Senão vai Tá bom. desligar aqui. Perfeito. IGC. IGC maior. Thaís. Oi. Thaís, tens que visitar o Instagram do GC Artes. O GC Artes acabou de entrar aqui agora. Ele é um dos fotógrafos mais talentosos que Angola tem. Quem está online tem que visitar o Instagram desse senhor que está aqui, GC Artes. Tem fotos de cortar a respiração. É dos fotógrafos mais talentosos que Angola tem no momento. Visitem o Instagram desse camarada que vocês vão gostar, vão ficar malucos com as fotos que tem lá. Então, Thaís, vamos voltar ao nosso tema. Eu queria que explicasses ao pessoal de casa efeito sanfona, efeito platô. O que é concretamente? Bom, então vamos lá. Efeito sanfona e o efeito platô. Então, por exemplo, geralmente quem sofre desse mal são geralmente pessoas que fazem dietas mais sensacionalistas, aquelas dietas da moda, né? Então, por exemplo, assim, igual a gente estava falando meio que da dieta, por exemplo, a low carb. Então, a low carb, por exemplo, ela não é low carb, é low carb, não low carb. Então, por exemplo, a pessoa vai lá, faz uma dieta e tira totalmente o carboidrato. O metabolismo ele começa a ficar mais lento. Então, se você dá pouco alimento para o seu corpo, eu vou consumir, sei lá, no lanche da tarde, vou consumir uma fruta, uma maçã. O seu metabolismo vai começando a ficar mais lento. E o seu corpo vai ficando mais atento. Ele fala, poxa, ela está me dando pouco alimento, o que eu vou fazer? Vou começar a pegar tudo que ela come e reservar como gordura. Então, você começa a diminuir o metabolismo e reservar mais como gordura. Então, vai diminuindo o efeito e aumentando, engordando de novo. Então, esse é o meio que o efeito platô, que é o efeito que quando para de fazer efeito e você perde os resultados. O efeito sanfona é justamente isso. Aí, por exemplo, acabou de cair o resultado, aí você fala, nossa, eu tô ganhando peso de novo. Aí começa a comer descontroladamente como se fosse antes. E depois volta para a dieta. Aí volta para a dieta restrita, perde peso e ganha peso de novo. Então fica nesse ciclo vicioso o tempo inteiro. Tá, e diz uma coisa. São os que fazem dieta extrema. Diz uma coisa. É visível hoje
E é importante que as pessoas prestem sempre atenção aos temas que eu e a Thaís debatemos e nós procuramos sempre conectar os temas todos. E nós falamos de chás, né? Que é algo que as pessoas incluem muito nas dietas para emagrecer, as dietas da moda, porque acham que o chás é a fórmula mágica. Falamos das gorduras e do açúcar, que também é algo que cria muito problema na compreensão de como se alimentar para muitas pessoas. E vamos parar no maior problema, no calcanhar daqueles das pessoas que normalmente fazem dietas em exagero, que é o efeito sanfona. E a minha questão, Thais, é exatamente essa, é uma questão muito própria. O que é que achas que de facto se passa com as pessoas em vez de tentarem reeducar a alimentação, que é algo que vai para a vida toda, que é algo que não é pensado num curto espaço de tempo, mas a longo prazo, né? O que é que vai na cabeça das pessoas? Em vez de se preocuparem em fazer uma reeducação alimentar, em se habituarem nesse novo estilo de vida, preferem fazer dietas restritas, dietas em que cortam muitas das vezes alimentos muito necessários e muito importantes para o organismo. Tu tens um consultório, trabalhas num consultório, deves receber quase todos os dias muito desses problemas. E do estudo que tu vais fazendo, o que é que achas que é a causa maior disso? Então, eu acho que pode ser mais o desespero e muitas pessoas se baseiam a vida delas nas redes sociais, né? Então, por exemplo, eu quero ficar com o corpo igual a tal modelo ou igual a tal atriz. Ter a forma mais consciente de conhecer a individualidade, o biotipo de cada corpo, que cada pessoa é totalmente diferente para outra, e mais na questão do estilo de vida. Então, por exemplo, assim, geralmente essas pessoas que fazem dieta extrema, às vezes nem fazem exercício físico. Então, vou tomar 2 litros de chá por dia e fazer uma dieta super restrita. E o resultado ser muito maior, né? Então, seria mais essa questão, desespero, talvez, não sei, falta de informação, mas assim, e ver a questão da individualidade, porque muitas pessoas que geralmente têm esse efeito platô são pessoas que pegam dieta de outros lugares. Então, assim, sempre procurar um profissional para fazer uma dieta individualizada, um profissional de educação física para ver o melhor treino, por exemplo, se é de musculação, se é aeróbio, para justamente não estagnar. Porque tem muitas pessoas que, por exemplo, falam: eu não estou tendo mais efeito, não estou tendo mais resultado. Mas às vezes não faz nenhum exercício físico. Ou então tá lá na academia se matando na zumba, na esteira, na bicicleta, às vezes poderia estar na musculação. Então, às vezes, o erro às vezes nem é da dieta, da alimentação. Pode ser um exercício físico que está mal relacionado, pode ser, por exemplo, estresse. Então, antes de reclamar ou então falar alguma coisa sobre esse efeito platô, sempre pesquisar o que está acontecendo ali, o que está de alterado, o que pode modificar, né? Sim, eu acho que essa questão do e acaba muito por tocar numa questão do sedentarismo, querendo ou não, que a falta de atividade física, a falta de exercício físico, acaba muitas das vezes por tocar, querendo ou não, vai sempre tocar nessa questão do sedentarismo. E eu também concordo contigo. Eu acho que as pessoas prendem-se muito nas dietas, prendem-se muito na alimentação e muitas das vezes não conseguem conjugar, porque é tudo um processo, está tudo conectado. E é importante que, independentemente do peso, por exagero ou não, que tu percas num curto espaço de tempo, precisa ser mantido. É necessário que tu faças exercícios, é necessário que pratiques uma atividade física, não tem que necessariamente ser ginásio, a não ser que queiras fazer um reforço específico, um trabalho específico. Há várias formas de atividades físicas que qualquer um aqui pode praticar, desde que não tenha não tenha nenhuma proibição por algum médico ou por algum especialista, mas caso não tenha,
há sempre várias, a zumba, a basquete, não importa. O importante é se mexer. E as pessoas preferem ficar uma semana com uma dieta rígida, sem fazer exercícios, perdem peso de forma drástica, não aprendem a manter aquele peso, não aprendem como sustentar aquele peso, não aprendem como lidar com aquele novo peso e depois a ânsia de comer de forma exagerada não está controlada. E se ela não está controlada, muito facilmente você vai voltar a ganhar o peso, vai voltar a comer como antes. Primeiro porque você não tem bons hábitos alimentares. Você perdeu peso. Perdeu peso porque usou uma dieta drástica, natural. Deixaste de comer. Normalmente é isso que acontece. Sim, Você, para normal. perder peso de forma drástica, deixou de comer. Você deixou de comer, mas você não se reeducou. Então, se você não se reeducou, como é que você espera manter aquele peso que você conseguiu no processo de perca? Então, as pessoas precisam muito pensar nisso. As pessoas não devem só pensar na velocidade com que perdem o peso, e sim devem pensar no processo em si. É um processo, é um processo. E ele deve ser para a vida toda. Deve ser para a vida toda. Não é um processo de, não, eu vou fazer uma dieta de 2 semanas. Vou fazer uma dieta de 3 semanas. Vou fazer uma dieta de um mês. Super restrita, né? E que às vezes Porque você perde peso, mas perde massa magra também, né? e tem isso de perder peso e perder massa magra, que é o pior, que é o pior. Tem aqui uma pergunta do Stefan. Ele pergunta se a idade entra nessa questão de efeito platô. Influencia? É, influencia. Então, assim, quanto mais vai passando o tempo, mais o metabolismo vai ficando mais desacelerado, então vai ficando mais lento. Mas isso não é justificativo. Então, sempre procurar uma dieta, uma estratégia associada para aquele momento que você está vivendo e o exercício físico. A Sabrina também fez uma outra pergunta do jejum intermitente. Se é uma dieta da moda. Então, Sabrina, o jejum intermitente não é uma dieta, é uma estratégia, como a gente já tinha falado em cima. Ela é mais uma estratégia, por exemplo, assim, uma pessoa que está no efeito platô ou sanfona não está conseguindo resultado. Então, você, por exemplo, colocar uma estratégia dessa, uma dieta um pouco mais modificada, o seu corpo vai reagir de uma forma diferente. Então, é bem interessante. Thaís, normalmente quais são as estratégias que tu usas com os teus clientes para combater esse efeito sanfona, esse efeito platô? Então, justamente isso que a gente estava falando com a Sabrina agora. A mudança das estratégias. Então, por exemplo, pode colocar uma dieta, um jejum intermitente, uma cetogênica, e sempre avaliar o que está acontecendo para esse efeito sanfona ou platô está acontecendo. Então, avaliar o exercício físico, avaliar se na alimentação, se tem, por exemplo, essas escapadinhas que a gente mesmo estava falando lá em cima na questão do açúcar. Por exemplo, assim, tem muitas pessoas que falam eu como pouco, mas se você for no final do dia somar cada coisa que a pessoa está comendo, às vezes não está comendo de forma tão consciente, pode estar comendo pouco, mas de má qualidade. Então, assim, sempre investigar o que está acontecendo para esse efeito platô estar acontecendo, né? Uhum. O Manuel Kanga pergunta se existe alguma diferença entre dieta e reeducação alimentar. Então, existe. Geralmente, por exemplo, assim, a dieta ela é mais restrita, você consome menos calorias. Então, por exemplo, assim, é uma coisa mais que eu quero a curto tempo. Então, eu quero perder muito peso. Então, aquela coisa assim mais regradinha, mais certinha. É a dieta. A reeducação alimentar ela é um pouco mais livre. Então, você pode comer mais alimentos, mais calorias, só que você meio que vai trocar a qualidade dos alimentos. Então, você vai comer com maior quantidade, só vai trocar a qualidade mesmo. Então, colocar mais receitas que tenha mais, por exemplo, trocar o açúcar refinado pelo açúcar de coco. Na dieta já trocaria por adoçante. Mas essa questão mesmo. Thaís, com base no teu consultório, o número de pessoas que tu atendes no teu consultório,
com a experiência que eles trazem de outros lugares. Para ti, na tua opinião, as pessoas hoje em dia fazem mais dieta ou fazem mais reeducação alimentar? Então, aí entra mais pela aquela questão que estávamos conversando. Isso depende muito do público com que a gente conversa. Mas em consultórios, as pessoas fazem mais dieta. Então, geralmente, assim, tem muitas pessoas que pulam de nutricionista para outra. Isso é uma coisa super comum, não tem nada demais. Mas, por exemplo, assim, fui numa nutricionista, ela me passou uma dieta. A pessoa vai lá, faz a dieta super restrita, teve resultado, mas acabou, não gostou mais dessa dieta. Passou para outra nutricionista, fez a dieta, a dieta mais restrita e trocou de nutricionista. Ou pega a receita na internet, alguma coisa assim. Então, tem muitas pessoas que vivem de dieta. Toda hora vai trocando dieta, dieta, do que uma reeducação alimentar. Porque reeducação alimentar, geralmente, a gente passa uma lista de substituição, alguns alimentos, e fica mais fácil você levar para o resto da sua vida. Você não precisa de uma dieta o tempo inteiro. A educação alimentar é mais livre. Ok, perfeito. Manuel Canga, espero que a Thaís tenha tirado a tua dúvida, né? Espero que tenha tirado a tua dúvida, mas enquanto estivermos online, caso queira tirar mais alguma dúvida, estás à vontade em tirar. Thaís, nós estamos mesmo no final e queria pedir, e eu peço sempre, eu faço sempre questão de pedir a ti um conselho que tu vais deixar às pessoas lá em casa, a todo mundo que vai ter contato com esse áudio hoje, amanhã, não importa, que decidem sempre ir pelo caminho das dietas mais restritas, em vez de procurarem um acompanhamento mais efetivo e mais certo. Qual é o conselho que tu Sim. deixas a essas pessoas? Então, sempre lembrar que, nesse caso, a reeducação alimentar é muito mais importante e sempre lembrar de ter um estilo de vida associado. Então, não fazer dietas restritas, mas quando se tiver mais um objetivo, tentar comer de tudo um pouco, a questão do açúcar, da gordura, dar mais qualidade para os alimentos de qualidade, dar mais preferência para alimentos in natura. Então, sempre procurar fazer o planejamento, todo o final de semana do que você vai consumir ao longo do dia, não comer, diminuir bastante o consumo de industrializados, açúcar refinado, para ter uma maior qualidade de vida, né? Um estilo de vida melhor e sempre associar, por exemplo, ao exercício físico. O que você maior se enquadra, né? E mais tem uma simpatia. Perfeito, perfeito. Essa foi a nossa belíssima, grande, enorme Thaís. Eu e a Thaís vamos estar aqui mais vezes, vamos ter muitos temas. Eu e a Thaís vamos ter muitos temas para debater. Vamos estar aqui numa próxima vez. Thaís, como sempre, eu quero agradecer a tua presença, a tua disponibilidade. Eu que agradeço. O teu trabalho é enorme, eu sou fã do teu trabalho e tenho a certeza que eu convido a todas as pessoas Eu que ainda não também. seguem, todas as pessoas que ainda não seguem a Thaís, sigam, sigam a Thaís, ela é uma enorme profissional e investiguem. Eu amo a experiência que eu troco com ela, nós conversamos muito e de certeza que vamos ser parceiro para a vida. Ela vem para Angola e eu vou para o Brasil. Isso já está programado, já está Vamos. prometido. Eu vou para o Brasil e ela vem para Angola. Agora nós vamos estar a fazer isso. Vai e vem, troca de experiência. Então, Thaís, mais uma vez, o meu muito obrigado pela tua disponibilidade Eu sempre. muito obrigada. Isso, voltamos em breve com 3 novos temas. Eu acho que é assim que as nossas conversas vão ser baseadas sempre em 3 temas que casam. E claramente eu e a Thaís vamos preparar mais 3 temas interessantes para poder passar informação para vocês e que vocês possam utilizar na vossa vida, no vosso dia a dia, de forma certa, tá? Então, Thaís, um beijo de coração. Beijão. Já falamos daqui a pouco. Tá bom, então. Beijão. Tchau, gente. Um prazer. Beijo.
E então é isso, pessoal. Final de mais um live com a Thaís. Hoje falamos de a importância dos chás, benefícios. Falamos de gordura versus açúcar e terminamos com uma breve conversa sobre efeito sanfona ou efeito platô. Então, quem não acompanhou o live tem a oportunidade de acompanhar depois de terminar. Essa é a segunda parte do live. Nós já tivemos uma primeira parte, está aí. É só seguir a minha página, Neto Mandume, para quem ainda não segue. E para quem não tem oportunidade, quem não vai ter a oportunidade de acompanhar as 2 horas quase de live, nós disponibilizamos sempre os lives num prazo de 1 a 2 dias no meu canal do YouTube, Neto do Mandume. Então vocês vão poder acompanhar lá, vão poder tirar informações e ilações lá, caso tenham dúvida. Vamos preparar mais 3 temas para vocês, para a próxima semana. E é isso. Meu muito obrigado a todos vocês que me tiveram aqui a acompanhar, que mandaram perguntas, que opinaram. A vossa participação é sempre importante e necessária. Domingo, essa semana vamos ter 3 lives. Domingo, finalmente vamos ter aqui um instrutor e personal trainer de ginásio. Vamos ter uma conversa muito básica sobre as polêmicas de mau atendimento nos ginásios, o que falta, o que não falta. Então, você que tem dúvidas, que tem queixas e reclamações no que concerne atendimento e seguimento dentro dos ginásios, dentro de uma sala de musculação, domingo fica ligado, que nós vamos estar aqui com um instrutor para vocês apertarem o botão, tá? Fiquem com Deus, até domingo. Quem não teve a oportunidade de acompanhar no meu canal do YouTube, mais uma vez, Neto do Mandume, siga, subscreva, lá vai ter este live, tem outros lives de outros convidados que já passaram aqui, que você talvez não teve a oportunidade de ouvir e ver, tá? Siga lá o canal Neto do Mandume no YouTube, não esqueça de seguir também aqui a minha página, Neto do Mandume no Instagram, caso você ainda não segue, para ter contato com os nossos lives segundas e quintas-feiras, mas essa semana em particular vamos ter 3 lives, então domingo vamos ter um, né? Então é isso. Siga o canal no YouTube, subscreva, ative as notificações para estar ligado com todos os vídeos que vão para o canal. Mais uma vez, boa noite. Obrigado a todos vocês que acompanharam. Manuel Kanga, aquele abraço, mano, tamo junto. Todos vocês que deram uma passada aqui, obrigado pelo contributo. É nóis.